Olá pessoal, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso capítulo 4. Hoje a gente vai continuar nessa sequência, né? Pós Primeira Guerra Mundial. Vimos no início desse bimestre a ascensão dos Estados Unidos logo após a Primeira Guerra. Vimos na semana passada que essa ascensão levou à Grande Depressão de 1929 até 1932, 35, no caso dos Estados Unidos, e para outros países do mundo levou ainda décadas para se recuperar. E a gente vai ver nesse contexto também, após a Primeira Guerra Mundial, o surgimento de governos, de partidos políticos, ideias e ideologias autoritárias, violentas, ditatoriais, né? O contexto que que nós vamos perceber o surgimento desses partidos políticos ditatoriais é o mesmo contexto que a gente já vem estudando. A gente só vai aprofundar um pouco mais, né? Daqui a pouco eu falo mais sobre essa figura, esse personagem histórico que foi o Hitler. Aqui a gente tem ele que foi o principal nome do fascismo alemão, que era chamado de nazismo. Aqui a gente tem uma saudação comum aos fascistas no mundo inteiro, né? A mão direita, o braço direito erguido com a mão direita aberta. Essa é uma saudação comum ao movimento fascista. Aqui nós temos um slogan. Nós temos um slogan fascista que a gente, através dele, vai conseguir perceber um pouco o contexto e a ideologia por trás do fascismo. Acredita, obedece, luta. Quem tem aço, tem pão. Mais canhão, menos manteiga. Nada jamais foi ganho na história sem derramamento de sangue. É melhor um dia de leão do que 100 anos de carneiro. A guerra é para o homem o que a maternidade é para a mulher. Um minuto no campo de batalha vale por uma vida inteira de paz. A liberdade é um cadáver em putrefação. Aqui vocês conseguem perceber, através desses slogans fascistas, né, italiano, do fascismo italiano e do fascismo alemão, o nazismo, como era chamado, no caso da Alemanha. Você vê aqui a insuflar, né, chamar para a guerra, a questão da violência, a questão do armamentismo, a questão do autoritarismo, né, a questão da ditadura. Veja aqui no último slogan: a liberdade é um cadáver em putrefação. Então a liberdade era algo que deveria, né, morrer, ser extinto. Vamos entender melhor esse contexto através aqui desses slogans. Logo após a Primeira Guerra Mundial, pessoal, qual foi o contexto que nós tivemos na Europa? A Europa toda devastada, não foi isso? Os países que ganharam a Primeira Guerra, em poucos anos, já estavam se recuperando, reconstruindo suas fábricas, reconstruindo sua economia, suas cidades, sua população. Já os países que perderam não tiveram essa reconstrução tão, vamos dizer assim, tão rápida. A Alemanha, por exemplo, a gente viu que no Tratado de Versalhes a Alemanha saiu se sentindo humilhada, porque tinha que pagar e foi devastada, igual aos outros países, e ainda teve que ser considerada a culpada única da guerra. Então a Alemanha tinha que pagar a indenização para os países que venceram a guerra, né? França, Inglaterra, Estados Unidos, perdeu seus territórios coloniais e não podia mais ter um exército, nem força aérea, né? A Itália, mesmo ela tendo desistido na última fase da guerra, ela rompeu relação com a Alemanha, com o Império Austro-Húngaro, e passou para o lado da Tríplice Entente, ou seja, para o lado da França, para o lado da Inglaterra e dos Estados Unidos. A Itália pensava que com isso, quando terminasse a guerra, eles iriam ganhar territórios, iriam ganhar indenizações, e nada disso aconteceu. A Itália ela foi excluída dos lucros da Primeira Guerra, né? Então, o que foi que aconteceu com países como Alemanha e Itália?
países devastados, né, por bombardeiros, devastados, suas cidades devastadas, sua economia também destruída, suas fábricas, suas estradas, seus portos, perderam territórios, né, que tinham fora da Europa, territórios coloniais, miséria, fome, certo? E a população passando por tudo isso, e o que foi que começou a surgir nesses países? E aqui eu vou falar primeiro da Itália. Começou a surgir pessoas com respostas, né, para aquilo que a população estava sentindo. De um lado surgiram os partidos comunistas, aqueles partidos que olhavam para a Rússia, viam a Rússia como um símbolo, né, de política, de sociedade, e começaram a defender o socialismo, o comunismo nesses países, na Europa, e nesse caso aqui, como a gente vai falar primeiramente, na Itália. O Partido Comunista Italiano começou a defender o fim do capitalismo, que essa crise, desemprego, é porque vivíamos em uma sociedade baseada no lucro, que quem tem que ganhar é o dono da empresa, né? A empresa está lá, as máquinas estão lá, então bota elas para trabalhar, para produzir para a sociedade inteira, né? Era isso que eles defendiam. Isso de um lado. Do outro começou a aparecer o contrário, né? Aqueles partidos, aquelas pessoas que defendiam que o problema não era o capitalismo, o problema era ter quem comandasse a sociedade, quem tivesse mão de ferro para comandar a sociedade, né? Expulsasse do país aqueles que eram revoltados, como os comunistas, expulsasse, prendesse, tirasse também aquelas pessoas que não eram consideradas de sangue nacional, sangue puro, ou seja, não fosse italiano mesmo, ou não fosse alemão, no caso da Alemanha. Se fosse de outra cultura, deveria ser expulso, que aí os empregos iam ficar somente para os alemães. No caso da Itália, os empregos ficariam somente para os italianos. Então o problema seria ter quem comandasse a sociedade, quem comandasse o país, com mão de ferro, obrigando cada um a fazer o seu papel, né? Então surgiram nesses países, após a Primeira Guerra Mundial, esses dois grupos, né? De um lado os comunistas defendendo o fim do capitalismo, e do outro esses partidos que a gente vai começar a chamar de fascistas. Daqui a pouco vamos ver por quê. Esses partidos autoritários, esses personagens, essas pessoas autoritárias que defendiam o contrário, que tinha era que defender o capitalismo. O problema é que não tinha quem comandasse a sociedade com mão de ferro, com força, autoridade, né? O problema era esse. Já aqui de cara você consegue ver o porquê desses slogans e como esses slogans manifestam essa ideia, né? Da mão de ferro, do autoritarismo, de ter quem mande de verdade. Acredita, obedece e luta. Quem tem aço tem pão, ou seja, quem tem aço, na questão aqui de arma, né? Quem tem arma tem pão, por quê? Você usa a força para tomar de outro, né? De outro país ou invadir. Mais canhão, menos manteiga. A questão aqui da arma, né? Jamais foi ganho na história, nada jamais foi ganho na história sem derramamento de sangue. Então vejam só de que forma esses slogans eles mostram isso que eu estou falando, né? Os fascistas eles surgiram como sendo aqueles que defendiam o capitalismo contra os comunistas, até porque eles queriam se distanciar, não ser confundido com comunista, porque eles queriam os votos para eles. Então eles tinham que falar uma língua ou uma proposta muito diferente dos comunistas para que os votos não se dividissem, né? Então esse grupo de pessoas que foram surgindo nesses países que perderam
a Primeira Guerra Mundial, todos tinham essa defesa do capitalismo, e o problema era ter quem mandasse de verdade, com força, né? Com mão de ferro. Entre os impactos da crise econômica e da Primeira Guerra Mundial, a gente tem aqui alguns. Os dois principais, digamos assim, grupos políticos que surgiram foram os comunistas, né? Os partidos comunistas de crítica ao capitalismo, e os partidos fascistas, que defendiam o capitalismo, né? E criticavam os comunistas e diziam que o problema desses países, né? No caso aqui, o primeiro deles, a Itália, é ter quem comandasse com mão de ferro, né? O grande líder do fascismo, e aqui já vem a segunda característica do fascismo. O fascismo prega o totalitarismo, né? O poder total do partido, do governo, né? Ele prega também a questão da violência, porque para ter o poder total não admite o quê? Não admite manifestação, não admite o contrário, alguém dizer que está errado. É o poder total, obediência, e quem não obedecer vai sofrer as consequências. Então, o primeiro elemento é a questão do totalitarismo, da violência, e o segundo é do líder. O fascismo tem a característica de ter um líder supremo. Por quê? Vejam o contexto. Qual é o contexto que surge o fascismo, gente? É o contexto de crise desses países. E qual é a principal argumentação dos partidos fascistas? Não ter quem comande. Não ter quem comande com mão de ferro. E aí, quando alguém diz isso, o problema é que não tem quem bote moral. Quando a pessoa diz isso, ele já vai dizendo logo em seguida quem é que botaria moral, né? Sempre assim? Fulano não tem moral, mas se fosse ciclano, né? Não é sempre assim? A mesma coisa é na política. E o mesmo ponto vem aqui no surgimento do fascismo. Eles acusavam as democracias liberais, que era a democracia de a cada 4 anos haver uma eleição para um novo governo. Eles culpavam isso, né, de ser um dos elementos responsáveis pela fraqueza, pelo desemprego, pela miséria, porque eles diziam que o poder estava sendo colocado nas mãos de quem não tinha capacidade, de quem não tinha força, né, de liderar o país. Então, eles defendiam o líder supremo, que era geralmente os fundadores, os criadores desses partidos. No caso da Itália, o líder supremo era Benito Mussolini, né? Um dos lemas pregados pelo Mussolini, que é essa figura aqui, você tem o Estado acima de tudo. Tudo pelo Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. O Estado é o governo, certo? Um lema muito parecido, e é por isso que várias pessoas chamam o governo Bolsonaro de fascista, né? Um lema muito parecido com o governo Bolsonaro desde as eleições. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Brasil acima de tudo, né? O Estado acima de tudo, ou seja, o governo. Quando o Bolsonaro fala Brasil acima de tudo, não é um país, é o governo dele, né? Então essa figura central do fascismo, que é esse líder supremo, vejam ele aqui no discurso, no palanque, ele está acima de todos, né? Todos estão abaixo. Então todos passam a ver aquele homem, no caso da Itália era o Mussolini, como, esse daí vai resolver o problema, esse vai ser nosso salvador, né? E aí, sobre o fascismo na Itália. Primeira coisa, o fascismo ele vai de 1919 até o final da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos 1944, 1945, certo? O fascismo, essa palavra fascismo vem de fácil, o fásio, que significava, na verdade, feixe. O símbolo do fascismo era simbolizado aqui, como você consegue ver,
é um feixe, né, unido, amarrado, que interpõe uma lâmina, né, uma espécie de, formando aqui um machado. O feixe, o fácil, ele vem aqui da questão da união, todos unidos, né? Se alguém está fora, ele não faz parte desse grupo, ele não deve fazer parte desse país, ele não deve fazer parte dessa sociedade. Então nada pode fugir do grupo, nada pode fugir daquela daquilo que o governo, né, estipulou. Nada pode reivindicar, nada pode ser reivindicado, nada pode ser contraposto. É por isso que eles não aceitavam a democracia, a participação, porque para eles a vontade de A, a vontade de B não importa. O que importa é a vontade da maioria. E quem é que vai decidir a vontade da maioria? Nós, o governo, né? Então o que importava em último lugar e em primeiro lugar era a vontade do governo. E o governo sempre dizia que a vontade dele era a vontade da maioria. Então quem se contrapusesse deveria ser preso, deveria ser perseguido, ou seja, arcar com as consequências, né? Então algumas características do fascismo na Itália. A gente já viu que a Itália começou a Primeira Guerra Mundial do lado da Alemanha e do Império Austro-Húngaro, mas ao final da guerra mudou de lado, mas também saiu, apesar de ter mudado de lado. Por isso que aqui tem, ó, vitória mutilada. Por que a vitória foi mutilada? Porque apesar dela ter ganhado a Primeira Guerra Mundial, ela só virou de lado já no final. Então ela não foi, vamos dizer assim, ela não ganhou nada de fato. Ela acabou perdendo os territórios que tinha antes da Primeira Guerra Mundial. Não ganhou indenização, né? Continuou sozinha. Os problemas sociais de um país devastado por uma guerra mundial a gente sabe, né? Pobreza, miséria, desemprego, tudo isso. Essa agitação política, a gente viu que surgiram dois grupos. De um lado, os comunistas, dizendo que o problema era da sociedade, do capitalismo. A guerra tinha sido uma guerra entre grandes empresas para ver quem disputava o comércio mundial. Então tinha que mudar de lado, a sociedade teria que ser comunista, socialista. E do outro surgiu um grupo de pessoas dizendo o contrário, dizendo que defendendo o capitalismo e que o problema era ter quem comandasse a sociedade de forma poderosa, de forma energética, né? Que não aceitasse, por exemplo, nenhum tipo de manifestação, nem greve, nem nenhum tipo de participação popular, porque tudo isso só fazia enfraquecer a sociedade. Se tivesse greve, os donos das fábricas não iam ter como manter a produção, então o emprego iria aumentar, né? Mussolini passou a defender, ele criou o partido fascista, né? Passou a defender que um dos principais motivos para a crise da Itália era justamente os comunistas, que ficavam apoiando greve, ficavam apoiando trabalhador, luta de trabalhador. Isso só fazia enfraquecer a sociedade, né? Para o Mussolini, a sociedade não podia ter discórdia. Todo mundo tinha que cumprir o seu papel. Se você é trabalhador, trabalhe. Se você é patrão, seja patrão, né? Ninguém deve discordar, porque as discordâncias só levariam ao fracasso. E deixa eu ver aqui para resumir. Uma das... Cadê? Pronto. Aqui. Logo aqui, ó. Uma das características do fascismo italiano é defesa, ordem
grandeza da Itália, nacionalismo. Essa questão da ordem, né? Ninguém pode sair do feixe, ou seja, ninguém pode sair do grupo. É aquilo que o governo disser e pronto, certo? Essa questão da ordem, ela é por isso que o fascismo ele é sempre um governo autoritário e violento, porque ele não admite que ninguém se contraponha a ele, né? Nenhum tipo de manifestação. No caso da Itália, Mussolini, inclusive no início da vida política, Mussolini era comunista, né? Defendia o fim do capitalismo. Depois ele cortou relações com o partido italiano e fundou o próprio partido, que aí ele já defendia ideias contrárias, né? Os chamados camisas negras, aqui no penúltimo tópico, camisas negras, homens de preto, ódio o comunismo. Esses camisas negras era quem? Por parte da população, as pessoas que iam concordando com as ideias de Mussolini, que primeiro foram quem? Os fazendeiros, proprietários de terras, os patrões, porque eles tinham medo do comunismo, né? Então viram no Mussolini a pessoa que poderia impedir o comunismo de se espalhar na Itália, porque qual é o patrão que quer ver falar em fim o fim da exploração do trabalhador? Nem o patrão quer ouvir falar nisso. Então eles passaram a apoiar o Mussolini e foi criado grupos de pessoas como se fossem milícias, ou seja, grupos que agiam como militares, mas que na verdade eram pessoas civis, normais, como qualquer um, mas prendiam pessoas, batiam, espancavam, muitas vezes até matavam pessoas, né? Eram chamados camisas negras, os homens de preto. E eles tinham ódio, né, aos comunistas, né? Principalmente porque esses homens que formavam essas milícias eram proprietários de terra. E os comunistas defendiam o quê? A reforma agrária, pegar a terra de quem tem muita e dividir para quem tem pouca ou nenhuma, né? Continuando, em 1922, após ter perdido as eleições municipais de 1921, os proprietários de terra continuaram com medo, continuaram cada vez mais virando, entrando para os camisas negras, né, com medo dos comunistas ganhar uma eleição para o governo central da Itália. Eles passaram a apoiar cada vez mais os fascistas. E aí, quando Mussolini viu que já tinha uma boa parte da população da Itália do lado dele, né? Nesse caso aqui a parte da população mais da elite, né? De proprietários, fazendeiros, ele juntou todo mundo para uma marcha, aonde iria culminar na cidade, na capital da Itália, que era Roma, e deveriam tomar Roma. Muito bem, a marcha sobre Roma, como ficou conhecida, né? Mussolini cruzou o país com milhares de pessoas, certo? Os camisas negras. E ao chegar em Roma, Mussolini, o primeiro-ministro, teve medo de que os camisas negras, como era um número muito superior e já com apoio das forças armadas e uma parte do exército, tomasse mesmo o poder. O que é que eles fizeram, o parlamento italiano? Eles deram a Mussolini o cargo de primeiro-ministro. Então Mussolini, a partir daí, tomou o poder para si, né? Depois de tomar o poder para si, recebeu o cargo de primeiro-ministro, Mussolini começou a fechar todos os outros órgãos, parlamento, e concentrar o poder somente na figura dele e do partido fascista, né? Então, pessoal, logo após assumir o poder como primeiro-ministro, depois da marcha sobre Roma, em 1922, Mussolini começou, já agora que ele estava no poder, começou a fazer uma série de medidas para que o poder ficasse somente nas mãos dele. A perseguição aos opositores, fechou os outros partidos políticos, né, proibiu. Essa é uma característica do fascismo. Eles não admitem contrariedade, né? Eles não admitem outros partidos, por exemplo. Então, fechou os outros partidos,
É, cadê? Outro ponto importante. Censura, porque também não admite crítica, né? Controle do ensino. Então as escolas tinham que ensinar aquilo que fosse favorável para o partido, a defesa do partido, dos ideais, da ideologia do fascismo, a propaganda e o patriotismo também é outra característica muito forte. O fascismo italiano começou a utilizar pela primeira vez a propaganda em massa através do rádio, né? O fascismo italiano todos os dias apresentava nos programas de rádio, que era a forma, digamos assim, de comunicação de massa da época, no início do século XX, na década de 20, usava programas no rádio para defender o governo de Mussolini, defender também, pregar as ideias do fascismo, né? Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver. Aqui algumas imagens, né, dos camisas negras, a marcha sobre Roma. Como vocês podem ver, os milhares de pessoas eram homens que facilmente a gente distingue, né, os distingue como proprietários pela vestimenta, aristocratas, como vocês veem aqui, né, pessoas de carreira. Olha só o peito desse daqui, né, desse homem, totalmente cravado de medalhas, então mostra uma longa carreira militar, né? Muito provavelmente de família de militar, assim como os que vêm ao lado dele. Aqui nós temos a figura do Mussolini, a figura central, né, da marcha sobre Roma. O Tratado de Latrão reconhecia, alguns dizem que foi uma troca de favores, né? O Papa reconheceria, o Papa Pio XI reconheceria o governo, apoiaria o governo de Mussolini, o fascismo. Em troca disso, Mussolini assinou o Tratado de Latrão de 1929, declarando o Vaticano um território independente. O Vaticano é um território dentro da própria Itália, né? O Vaticano era uma parte da cidade de Roma, né? E Mussolini o declarou independente, ou seja, até hoje o Vaticano ele é um país, é o menor país do mundo. Ele tem cerca de 500, um raio de 500 metros, né? É o menor país do mundo, alguns quilômetros quadrados só, né? Muito bem, o Tratado de Latrão para alguns foi uma troca de favores entre a Igreja Católica e Mussolini, né? Mussolini, como vocês vão ver através da propaganda, principalmente do rádio, discurso e nas manifestações do Partido Fascista Italiano, a própria ideologia fascista, né? Ela elege um líder supremo, um salvador, aquele que é capaz, porque é forte, é maior que todos, né? Ele consegue fazer o que ninguém fez. Então, no caso do fascismo italiano, era Mussolini. Então é a figura central no palanque, nos discursos, né? Aqui nesse cartaz, por exemplo, você tem Mussolini de forma imponente ao lado de Júlio César, da imagem de Júlio César, fazendo uma associação aqui entre os dois líderes da história italiana. É como se, aliás, o fascismo ele buscava justamente dar orgulho à população em um período de tanta crise. Então essa questão eles apelavam muito para o nacionalismo, né? Ter o orgulho do país. Eu defendo a Itália, eu defendo a nossa população. É por isso também que o fascismo ele vai ser sempre violento aos povos de outros países, né? Principalmente aqueles que ele considera inimigo, porque uma das formas de que os fascistas conseguiram para ter o apoio da população era essa, né? O país em crise, passando por fome e miséria como a Itália, então eles diziam: eu tenho amor pela Itália, eu amo a Itália, viva a Itália, né? Quem não ama a Itália
aliás, aqueles que se contrapusessem ao partido é que não amariam a Itália. Então eles jogavam muito com a propaganda, né? Aqui é um dos discursos famosos de Mussolini em Roma, né? As multidões ovacionando ele. Frases de Mussolini: crer, obedecer, combater, tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. A gente poderia reler parafraseando dizendo: tudo no governo, nada contra o governo, nada fora do governo. Então a vontade suprema era do governo, né? Melhor viver 1 ano de leão que 100 anos de cordeiro. Quem quer governar deve aprender a dizer não. Olha que interessante essa frase. Quem quer governar tem que aprender a dizer não. Isso era a legitimação de quê? Do autoritarismo. Quando alguém dissesse que você não é democrático, você não admite os trabalhadores colocar a sua reivindicação, né, para se contrapor, isso que ele dizia: eu estou governando, estou dizendo não, que faz parte do ato político de governar, né? Sempre achei mais fácil convencer uma grande massa do que uma só pessoa. 1 minuto no campo de batalha vale por uma vida inteira de paz. Quem não está pronto a morrer pela pátria não é digno de viver nela. Olha só que imagem, frase forte. Quem não está pronto de morrer pela pátria não é digno de morrer nela. Então quem é a pátria? É o governo dele, né? Prestem atenção. A pátria é aquilo que ele diz que é. Se alguém disser: não, a minha pátria, a minha Itália, ela não é essa, violenta, ela escuta os trabalhadores, né? Isso não entra em questão. A pátria é aquilo que ele diz que é, né? Então aqui a gente vê muito claramente a violência por trás da política fascista, né? Crise, ordem, crer, obedecer e combater. A questão também da obediência, da militarização. Todos são transformados em militares, mesmo os civis se comportam, né? A escola passa a colocar as pessoas para marchar. Até hoje a gente marcha, né? No 7 de setembro. Essa é uma herança que vem do fascismo. A marcha, o hino nacional com a mão no peito, né? E aqui nós temos o nazismo, né, que surgiu na Alemanha. O nazismo é o fascismo, foi o fascismo alemão, né? O nazismo alemão, ele teve inspiração no fascismo italiano. Hitler buscou se inspirar em Mussolini, nas ideias de Mussolini contra os comunistas, na ideia de Mussolini em um comandante forte, com mão de ferro, né? De que todo o poder pertencesse ao governo e que não admitisse democracia, não admitisse o fato de ter que escolher um governante a cada 4 anos. Isso seria fraqueza. Isso levaria a sociedade à fraqueza, ficar trocando de líder a cada 4 anos. Então, uma defesa de uma ditadura, né? A defesa também de uma sociedade militarizada, armada, obediente, né? Essa imagem a gente já tem alguns pontos característicos do nazismo alemão. Como eu já disse, o nazismo vai vir depois do fascismo. O fascismo ele já tem início em 1919, logo após o término da Primeira Guerra Mundial. Mussolini ele foi combatente na Primeira Guerra Mundial, né? Ele fazia parte do Partido Comunista, depois saiu e montou um partido que era o partido o fascismo, o Partido Fascista, né? O fácil, que vem de feixe, de união, como a gente já viu. Ele ganhou o poder, perdeu eleições municipais para o Partido Comunista, e a elite, no caso os fazendeiros da Itália, com medo dos comunistas tomarem o poder, apoiaram ele, que fez a famosa marcha sobre Roma em 1922,
o Congresso, com medo, deu a ele o cargo de primeiro-ministro, e aí ele teve tudo que queria na mão, o poder, e instaurou a ditadura dele. Muito bem, isso já em 1922. O nazismo alemão começou a surgir depois de 1929. Hitler também era ex-combatente da Primeira Guerra Mundial. Hitler foi cabo na Primeira Guerra Mundial, né? Quando terminou a Primeira Guerra, Hitler, junto com muitos outros soldados que tinham lutado pela Alemanha, Hitler ficou indignado com o Tratado de Versalhes, sentindo, como muitos alemães, a Alemanha sendo humilhada pela Inglaterra, pela França, a Alemanha perdeu seus territórios, pobreza, miséria, né? Assolava o povo alemão, e desde 1926 e principalmente depois de 1929, o Partido Operário, deixa eu ver aqui, eu acho, Partido Nacional Socialista Alemão, que era o partido, como era chamado, o Partido Nazista, né? Ele surge fazendo comícios, fazendo campanhas e colocando, usando essa humilhação da Alemanha, né, como ponto para chamar o apoio da população, colocando, fomos humilhados no Tratado de Versalhes, a culpa é desses políticos que estão aí, eles não têm amor pela Alemanha, né? A culpa do desemprego é dos comunistas, é dos judeus, os judeus que estão sugando o sangue, os empregos dos alemães verdadeiros, né? Esses judeus são uma praga. Os judeus eram uma boa parte da população na Alemanha e na Europa, né? E começou a ser discriminado por parte desses partidos. Inicialmente eram vários partidos que tinham o mesmo discurso, né? Inspirados pelo fascismo alemão. Tinham o mesmo discurso. Aos poucos, quem ganhou mais destaque foi o Partido Nacional Socialista Alemão, que era o partido de Hitler, né? E Hitler vai chegar ao poder em 1933, depois de ter tentado tomar o poder, dar um golpe de Estado, não conseguiu, foi preso, né? Perdeu eleições municipais, mas o apoio continuava por parte da população, né? E também as pessoas que iam apoiando iam montando grupos para defender o partido nazista. Esses grupos a gente pode chamar de milícias, né? Assim como os camisas negras na Itália. As pessoas se juntavam naquele local, naquela cidade, formavam aquele grupo e passava a invadir casas, invadir prefeituras, tocar fogo, perseguir pessoas, espancar, matar, né? Esses grupos de milícias defensora do fascismo fez com que o presidente alemão, né, chamasse Hitler e o colocasse na posição também de primeiro-ministro, né? Com a morte do presidente, Hitler começou já numa posição favorável de primeiro-ministro, né? Abaixo somente do presidente. Hitler começou a fechar órgãos como legislativo, né? Inclusive ele usava para isso o que? Atentados à bomba, né? Ele organizava um atentado à bomba. Quando acontecia aquilo, dizia: foi os comunistas, então temos que usar agora do poder, porque senão os comunistas vão invadir a Alemanha, né? E graças a esse tipo de estratégia, Hitler conseguiu prender opositores,
extinguir partidos, assim como na Itália, né? O partido nazista ele ficou soberano na Alemanha e Hitler passou a deter o poder sozinho. Então, a partir de 1933, né, que ele chegou em primeiro-ministro, até 1936, que foi quando, após uma série de medidas, como atentados, prisões, assassinatos, ele conseguiu puxar o poder para ele sozinho, né? E aí começou a ditadura, a ditadura nazista na Alemanha. E nós temos aqui também nessa imagem a suástica que virou símbolo do governo nazista na Alemanha, né? Ela era usada na manga esquerda, ela era usada nos livros didáticos, na escola, nas prefeituras, nas praças, tudo, né? A questão da propaganda, aquilo deveria entrar na mente das pessoas, né? Aqui a gente tem, logo após Hitler conquistar o poder na Alemanha, a gente tem aqui a associação entre Hitler e seu, digamos assim, seu exemplo, que era Mussolini na Itália. A união entre o fascismo e o nazismo, né? Mussolini e Hitler em Veneza, na Itália, em 1934. Fascismo e nazismo. A gente consegue vislumbrar aqui os fundamentos, né, do fascismo na esquerda e os fundamentos do nazismo na direita, o quanto eles eram complementares, parecidos. A questão aqui da violência, eles não aceitavam participação democrática da sociedade. A questão de todo o poder ficar na mão do governo, que era eles, não aceitar a participação, como eu já disse, né, da sociedade. O militarismo, a questão da propaganda, ou seja, para que serve a propaganda? Para entrar na mente das pessoas e fazer com que as pessoas apoiem o governo. Para os mais velhos é um pouco mais difícil, mas para os mais jovens é muito mais fácil, porque os mais jovens não têm uma opinião formada, né? Então é por isso que o fascismo e o nazismo, eles influenciavam nas escolas, certo? Aliás, todo governo, ele busca influenciar na escola. Para quê? Para que a população estudantil, que são mais jovens, é mais fácil de ter a mente transformada, passe a apoiar o governo à medida, né, dos anos. Então, a defesa de tudo isso passava a ser feito também na escola e também na sociedade através da propaganda no rádio, cartazes, comícios, certo? Eles retiraram o direito dos trabalhadores, tá certo? O direito agora era aquilo que o Estado decidisse, não mais os trabalhadores. Eu acho que esses são os principais, né? Totalitarismo, militarismo, propaganda, né? Ideologia, através da escola, da propaganda. Deixa eu ver mais o que de importante, assim, resumidamente. Na questão da violência, tanto o fascismo sempre e o nazismo, eles elegem inimigos. Os problemas da sociedade passam a ser não da sociedade, mas de culpados, pessoas, grupos que são inimigos. Então eles vão ser muito xenofóbicos, ou seja, inimigos de estrangeiros. No caso da Itália, os inimigos eram qualquer pessoa que fosse de outras regiões, como que não fosse, né, da Europa, como da África, também do leste europeu, né, e judeus. E na Alemanha vai ser principalmente judeus e ciganos, né? Esses que eram
até então parte da população alemã passaram a ser tidos como inimigos, né? Então a questão da xenofobia, ou seja, do medo e da raiva, do ódio àquele que é estrangeiro, vai ser outra característica do nazismo e do fascismo. O nazismo na Alemanha, a gente já viu como eles chegaram ao poder mais ou menos, também já está no adiantado da hora, né? Mas de que forma? A Alemanha saiu da República de Weimar, que era uma democracia, e caiu nas unhas, né, da ditadura de Hitler. Vocês podem dar até um pause aqui, né, e anotarem. Muito bem. O Tratado de Versalhes e as imposições contra a Alemanha, a gente já viu. O nazismo na Alemanha, o contexto foi justamente daquela Alemanha arrasada, e eles usaram isso a favor deles, né, dizendo que a culpa era do governo porque era fraco, que se eles estivessem no governo, a Alemanha não seria humilhada, eles vingariam a Alemanha. Então eles jogaram com o ódio também. O nazismo e o fascismo, além da violência, ele tem esse discurso de ódio, ele elege um inimigo, né? Muito parecido com o Brasil vem sendo de uns tempos para cá, né? Essa questão do bolsonarismo. Tem um inimigo comunista, é de esquerda, é do PT. Então as pessoas, quando elas passam a se referir em certas coisas com ódio nas palavras, né? É por isso que várias pessoas veem o Brasil hoje, essa questão do bolsonarismo, como características do fascismo, né? Também já falamos um pouco aqui. Hitler como aquele cabo da Primeira Guerra Mundial, a gente já sabe. Hitler escreveu uma obra no tempo que ficou preso, né, que era Mein Kampf, Minha Luta. Nessa obra ele lançou as bases da ideologia do nazismo, né, uma sociedade unificada, quem tivesse fora dessa união seria considerado inimigo, uma sociedade armada, né, bélica, e que tivesse totalmente aversão, ou seja, fosse inimiga dos comunistas e tratasse os judeus como ratos que deveriam ser exterminados. O papel da Alemanha era se transformar em um império, no Reich, né, ou Terceiro Reich, o terceiro império ao longo da história da Alemanha. Esse deveria ser o lugar natural da Alemanha. Por quê? Porque a Alemanha seria a Alemanha verdadeira, que deveria ser um império, um Reich, né, império em alemão. Ela deveria ser formada por alemães verdadeiros, que eram arianos, alemães altos, loiros, descendentes de pessoas da mesma característica, então era uma raça superior, né? Uma Alemanha que não aceitasse dentro dela raças inferiores, como judeus, negros, ciganos, homossexuais. Esses deveriam ser exterminados. Tudo isso são trechos do livro Mein Kampf, Minha Luta, né, que Hitler escreveu na prisão, que se transformou num grande símbolo do nazismo alemão, né? Eu estou esquecendo de outro grande ponto desse livro, mas possa ser que eu lembre um pouco mais à frente. Tá aqui. O espaço vital. Um dos pontos defendidos por Hitler é que a Alemanha deveria conquistar o mundo, se expandir, né? Por quê? O mundo é finito, só existe um planeta. O nascimento das pessoas, as pessoas podem se multiplicar, a humanidade pode aumentar de forma infinita. Então, a Alemanha deveria conquistar a maior parcela do espaço, né, do planeta para si, para que garantisse a expansão, a vida dos alemães. E o que aconteceria com aqueles povos que estavam naquele lugar que a Alemanha se expandir? Esses povos poderiam ser mortos ou expulsos ou trabalhar de forma forçada para os alemães, né? Muito bem, essa é a teoria do espaço vital, né? O espaço de vida.
quanto mais a Alemanha se expandisse, mais vida a Alemanha teria, né? O nazismo na Alemanha, uma das características foi a criação da SS. O símbolo da SS é uma espécie de 2 raios, né, que era a milícia. Então era o sonho de muitas pessoas entrar para a SS, né? Eles eram treinados de forma militar, mas eles eram civis. Podia ser qualquer pessoa, vestiam farda em tudo. Trabalhavam diretamente para o partido nazista. Muitos professores entraram para a SS, né? De forma muito vergonhosa isso. Professores, estudiosos passaram a trabalhar para os nazistas. Eles eram caçadores de judeus e comunistas, né? Outro elemento importante foi a defesa, a crítica aos judeus, aqui representado aqui pela estrela, né, de Salomão. Os judeus eram vistos como uma raça inferior, uma raça de ratos, que deveria ser extinta. Era por causa dos judeus que a Alemanha estava sofrendo pelo desemprego. O judeu só pensava no emprego, né? E outro ponto era, a gente pode chamar isso de antissemitismo, porque os judeus é um povo semita, né? De origem semita. E outro ponto era o mito da superioridade da raça ariana, que a gente vê a defesa da família branca, loira, né? Que seria composta de homens e mulheres superiores a todos os outros no planeta. E para finalizar aqui, algumas imagens de alguns comícios por parte do partido nazista. Vocês conseguem ver a todo momento a questão da propaganda, dos cartazes, a suástica, tudo era perfeitamente ensaiado para que as pessoas vissem o partido nazista como a salvação, vissem Hitler como o salvador, né? Então, discurso de Nuremberg, né, para milhares e centenas de milhares de pessoas. O discurso de Hitler. Hitler era uma figura para os alemães da época que se sentiam incomodados com o comunismo e com as medidas do Tratado de Versalhes. Hitler foi um salvador, foi um deus, né? Era aquele homem que ia salvar a Alemanha, né? Acho que vou pular, pessoal, porque senão vai ficar muito demorado. Doutrinação. O nazismo na Alemanha buscou doutrinar as pessoas desde criança até os mais velhos. Doutrinar é o quê? Fazer as pessoas sentirem, pensarem aquilo que o partido queria que elas pensassem e sentissem. Uma das frases ditas pelo responsável, secretário da propaganda do partido, que era Goebbels, Joseph Goebbels, era: uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade. Então eles repetiam todos os dias, várias vezes por dia: a culpa é dos judeus, a culpa é dos comunistas, a culpa é dos judeus, a culpa é dos comunistas. Então as pessoas introjetaram isso, né, e criaram ódio aos judeus, aos comunistas, e vocês vão ver nas próximas aulas em que resultou esse ódio, certo? Resultou no Holocausto, que a gente vai ver em outros momentos. Mas essa tática de uma mentira dita 1000 vezes tornar-se uma verdade, ela é utilizada até hoje quando ela quer o quê? Fazer com que as pessoas pensem algo, né? Na época do impeachment da Dilma, né, o Jornal Nacional, por exemplo, que é o jornal que mais tem visualizações, tem audiência na televisão brasileira, ele tirava mais de 80% do tempo só para falar as palavras corrupção, PT, Lula, Dilma. Corrupção, PT, Lula, Dilma. Então, na cabeça das pessoas, sem ela se perceber, o jornal foi criando uma ideia de quê?
o PT, a Lula e o Lula e a Dilma são corruptos, né? Foi criando junto com isso o ódio, né? A ponto de hoje nós termos pessoas que têm realmente, né, no PT, no Lula e na Dilma, verdadeiro ódio, né? Verdadeiro ódio. Então é assim que se joga com a verdade. É assim que faz uma mentira dita 1000 vezes tornar-se uma verdade, né? Acho que já não temos mais tempo para continuar, mas a gente pode continuar com a leitura das páginas do livro, que são poucas, né? E também com a atividade do nosso roteiro, que a gente pode passar para o grupo agora e fazer, tá bom? Tchau, pessoal. Um abraço. Espero não ter falado demais.